Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 14 de janeiro de 2020. Bom, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria do Alexandre Garcia. Muito boa essa matéria, gente, tá? Com o vídeo, para quem quiser assistir o vídeo também. Eu vou passar já. Outra coisa também, na descrição do vídeo você vai encontrar aí uma forma de contribuir com o canal. Aqueles que gostam do nosso trabalho, querem nos ajudar, dar aquele apoio para que a gente continue por aqui, né? Vocês sabem que ultimamente a plataforma tem pisado na bola com o pessoal de direita, né? Então, enfim, mas vamos embora. Pessoal, é o seguinte, Alexandre Garcia, ele faz aqui um apanhado do governo Bolsonaro desse primeiro ano e ele explica as melhorias, a inflação, a economia, o otimismo, né, dos brasileiros, dos investidores. Eu acho interessante que eu vejo aí muitas matérias da esquerda. A inflação tá lá em cima. Porque a inflação não sei o quê. Porque a inflação, né? Aí o Alexandre ele faz um apanhado legal aqui e eu acho que dá para o cara entender literalmente, né, porque o desespero da esquerda, né, a má fé da esquerda em desinformar e não informar. Se liga aí. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte as notificações. A nossa campanha para o Aliança pelo Brasil. Não esquece. Na descrição do vídeo www.aliancapelobrasil.com.br, dá um pulinho lá, entra, você vai preencher todos os dados bonitinho, gera a ficha, imprime, corre no cartório de notas, reconhece firma, assina na presença do inscrivão. Lembrando, gente, não pode ser filiado à partida, tá bom? Depois você corre no cartório eleitoral ou nos Correios e adeus Amélia, já era, é só esperar. Vamos à matéria rapidão? Ó, Alexandre Garcia revela o aquecimento na economia em 2019 e afirma grande expectativa para 2020. É a tristeza da esquerda, é isso. O jornalista Alexandre Garcia postou um vídeo em seu canal do YouTube em que fala sobre o aquecimento da economia brasileira. Na gravação, o jornalista fala que devido à melhora no setor econômico, os brasileiros estão mais otimistas. A inflação de 2019 foi de 4,31%, um pouquinho acima da meta que era 4,25%, tudo por causa do aquecimento da economia nos últimos meses do ano, principalmente dezembro. Olha só que interessante, né? Subiu bem pouquinho, mas ele vai explicar o porquê. Só em dezembro já deu 1,15%. É um bom sinal. Esse aquecimento da economia vem junto com o otimismo, afirmou Alexandre Garcia. Deixa eu ver aqui, vamos passar rapidão essa propaganda chata. Bom, aqui. O jornalista salientou que o Brasil ficou atrasado em relação a uma série de países como Estados Unidos, a Austrália, China e outros. Porém, os números apresentados nos faz criar expectativas positivas. Cadê? Uma grande expectativa para esse ano de 2020, com muitos investidores estrangeiros, disse o jornalista. Vamos ao vídeo. Cadê aqui? Vamos lá. Fala aí, Alexandre. Bem, fecharam a inflação desse ano, do ano de 2019, deu 4,31, 4,31, pouquinho acima da meta que era 4,25, né? Tudo por causa do aquecimento da economia nos últimos meses do ano, principalmente dezembro. Só dezembro já deu 1,15, né? É um bom sinal. Esse aquecimento da economia vem junto com o otimismo, né? Na verdade não chegou a sair da meta, enfim. Fazia tempo, né? Eu lembro que tínhamos essa inflação, que agora é anual, era mensal. Era uma senhora diferença. A Selic está em 4,5% e a gente está com uma grande expectativa para este ano de 2020, né? Com muito interesse de estrangeiros, principalmente os chineses, de investimentos no Brasil. A Bolsa tem um grande potencial, né? Valorização de empresas brasileiras, os grandes bancos suíços recomendam a aplicação em ações de empresas brasileiras, porque o Brasil é um grande potencial, né? É um consolo para a gente, porque a gente ficou atrasado, então tem muito para crescer.
A gente ficou atrasado em relação aos Estados Unidos, em relação à Austrália, em relação à China, à Coreia. A gente estava à frente não dos Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente estava mais ou menos juntos, Brasil, Argentina, Estados Unidos, numa determinada época. Mas em relação à Austrália, China, Singapura, Coreia, a gente estava na frente. Hoje a gente está bem atrás. Então, por causa disso, a gente tem um potencial. Ainda há um terreno muito, digamos, vazio para ser preenchido. Um crescimento econômico significa mais riqueza. Mais riqueza, mais oportunidade de... A gente costuma dizer, né, oportunidade de emprego, emprego, emprego. Hoje eu acho que já não precisamos mais dizer isso. Hoje são oportunidades de investimento, de empreendimento, né, de iniciativa pessoal. Campos já não está mais na dependência de uma folha de pagamento, e sim na dependência da sua iniciativa própria. Está cheio de gente aí, né, com iniciativa própria. Bom, o outro assunto é o Iraque, né? Jogaram, depois eu vou vir com o Irã, jogaram 8 foguetes Katyusha. São foguetes ainda do tempo soviético. Engraçado que quando eu cobria a guerra no Líbano, a gente temia muito os foguetes Katyusha, né? Que são tubos que vão no ombro e uso individual, né? Por onde apontar ele vai, não é míssil, é um foguete. 8 foguetes Katyusha foram jogados contra uma base americana no Iraque, a uns 80 quilômetros de Bagdá, e só feriram soldados iraquianos, 4 militares iraquianos, nenhum americano. E quanto ao Irã, só agora perceberam que uma boa parte da população, principalmente a parte mais jovem da população, quer a queda do regime dos ayatollahs, quer derrubar essa ditadura que tanta gente aqui no Brasil apoia. Pois é, né? Quer derrubar a ditadura dos ayatollahs, que volte a pequena democracia que o Irã teve logo ali, enquanto tiraram o Shah, entrou o Mogadesh, algo assim. Depois os Estados Unidos ajudaram a derrubar, botaram o Shah de novo. Mas, enfim, não querem saber dos Estados Unidos lá. Querem uma democracia própria. Faz muito tempo que estão protestando, tanto que esse general Soleimani era um dos carrascos desse povo que protestava. E agora o protesto veio com força porque o Irã acabou confessando que derrubou o avião ucraniano, um Boeing 737-800, com 176 vidas que foram ceifadas, né, por engano, né, talvez por nervosismo. Né? Aquela história, o sujeito viu ali o ponto na tela de radar, apertou o botão e disparou o míssil para derrubar. Né? Em vez de ter ido até a janela para ver se era mesmo um ataque americano ou se era um avião comercial com passageiros. Né? Enfim. E ainda cometeu outro erro, né? O embaixador britânico, deixa eu ver o nome dele aqui que eu anotei, ele está com jeito de ser até escocês, Rob McCare. O embaixador foi prestar homenagem, houve lá uma cerimônia em homenagem aos mortos. E como há mortos britânicos, como havia passageiros britânicos a bordo, ele foi lá prestar homenagem. Depois, a homenagem virou uma manifestação contra a ditadura iraniana. E ele estava lá. Aí foi preso. Imagine, prenderam o embaixador da rainha, representante da rainha no Iraque. E ficou algumas horas preso, depois soltaram. Agora, para disfarçar, estão chamando o embaixador para ele dar explicações por que ele estava presente numa manifestação contra o governo. Claro que o governo britânico não deve ter gostado, óbvio que o presidente dos Estados Unidos já ligou para a rainha, ligou para o primeiro-ministro, dizendo, olha, contem comigo, né? Viu só? Eu avisei vocês aí. É mais ou menos isso. Bom, eu postei no Twitter, no dia 11, uma manifestação sobre os 100 anos de nascimento de Jarbas Passarinho, Jarbas Gonçalves Passarinho, que nasceu em Chapuri, no Acre. Chapuri, no Acre, vejam só, nasceu o Armando Nogueira, o Dr. Adib Jatene, né, lá nos confins do Brasil, está mais perto do Pacífico que
aqui do Atlântico, né? E produziu aí super-homens brasileiros, né? Esses 3 que eu já citei, por exemplo. E vejam só, Jarbas Passarinho, eu no Twitter disse, foi governador do Pará, foi senador por 3 mandatos, foi presidente do Senado, foi líder do governo, foi ministro do Trabalho de um governo, foi ministro da Previdência de outro, foi ministro da Educação de outro, foi ministro da Justiça de outro, né? E olhem só o que ele deixou, né? Uma modesta casa no Lago Norte. Teve gente que disse, no Lago Norte, modesta casa, está aí a foto da modesta casa. Isso é casa de classe média, né? Foi tudo que ele deixou em patrimônio. Agora, o que ele deixou em exemplo, em exemplo de vida pública, é uma coisa extraordinária. Eu convivi com ele, né? Eu lembro que ele me disse uma vez, né? Olha, eu quero que você saiba que eu noto que quando eu estou fora do poder, e só quando eu estou fora do poder, você não deixa crescer grama no portal de entrada da minha casa. E era realmente isso. Quando ele estava no poder, eu ficava longe, né? Eu já disse aqui que conviver em Brasília significa manter distância sanitária do poder. Quando ele estava fora do poder, eu ia lá conversar com ele, na biblioteca dele cheia de livros, né? Ele lia Goethe no original, né? Cheia de livros, e eu ia lá para ouvir, né? Para saber dos rumos do país, de toda a sua sabedoria, né? Eu faço aqui a minha homenagem. Aí as pessoas, né? Tem muitos que vão dizer assim, mas ele assinou o AI-5. Sim, ele assinou o AI-5, o Hélio Beltrão assinou o AI-5, o Davi, o Delfim Neto assinou o AI-5, o Magalhães Pinto assinou o AI-5, o Tarso Dutra assinou o AI-5, né? E o Gama e Silva ficou feliz em assinar o AI-5, não muito porque ele queria algo ainda pior, né? Só para vocês lembrarem, um deputado, Márcio Moreira Alves, no Pinga Fogo, disse que o Exército era um vale-a-couto de gangsters. Já cometeu aí, como jornalista, um pleonasmo, né? Vale-a-couto já disse que é um esconderijo de bandido, né? Não precisava dizer que um vale-a-couto de couto, mas tudo bem. Depois disso, as Forças Armadas ficaram inquietas. Costa e Silva tinha que preservar os princípios da Revolução de 64, né? Pediu licença para a Câmara para processar o deputado por injúria, calúnia, difamação, etc. A Câmara não deu uma diferença de 75 votos e ainda festejou numa festa no Hotel Nacional. Era uma espécie assim de desafio. Costa e Silva reuniu seu ministério, queria a preservação da Constituição, acabou não dando certo e acabaram assinando o AI-5, que é mais ou menos, que dava poderes ao governo naquela época, né, em 1969, dava poderes para fechar o Congresso, para caçar mandato, para confiscar bens de quem tivesse feito patifaria, né? Inclusive intervir em estados e municípios. Eu tenho aqui o livro de Jarbas Passarinho, que é um híbrido fértil, híbrido, porque ele era militar e civil, né? E todos os híbridos, como uma mula, por exemplo, são inférteis, né? Mas ele foi fértil. E ele mesmo diz a frase que ele disse antes de assinar, que ele pronunciou, está aqui no livro. A mim me repugna, senhor presidente, enveredar pelo caminho da ditadura, mas já que não há como evitá-la, as favas, os escrúpulos de consciência. E assinou. E os outros também assinaram. Enfim, foi um momento de virada, né? Diante das circunstâncias. O homem ele e sua circunstância, Ortega y Gasset, né? Enfim, foi um período da história do Brasil de mudança de rumos. Depois foi revogado o AI-5 e hoje estamos aí desfrutando da nossa democracia, né, que permite tanta coisa até antidemocrática, né, mas faz parte de deixar a nós, né, que somos a origem do poder, administrarmos essas forças, esse poder, para manter nossa nação unida e buscar mais felicidade para o nosso povo brasileiro.
De Brasília, Alexandre Garcia. Tá aí, gente, né? Eu não vou comentar, né, porque o vídeo ficou longo já, mas ele falou sobre, né, o aquecimento da economia, ele falou um pouquinho de aula de história também, né, para refrescar aí, e ele é um cara que praticamente viveu nesse período. Eu acho que vale a pena o relato dele, né, até como jornalista e o cara que viveu no período. Então tá aí, gente, Canal Brasil Notícias, fui, galerinha.